Seja muito bem-vindo a esse canal. Espero que curtam, se inscrevam e aproveitem o vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a pirâmide de Hawkins e medição energética, gente. É importante. Como assim, Denise? Qual a diferença da medição energética para nível consciencial? Eu vou dar um exemplo. Aqui a gente tem um bem simples aqui. Não tá um dos melhores, mas enfim. A pessoa que vibra em 20, ela tá vibrando muito na vergonha. Vou ler aqui pra vocês. Quando a gente pendula, com um pêndulo, né, claro, a pessoa tá na 20, ela ainda tá na frequência muito baixa, muito baixa. Por quê? Ela ainda tá se importando com o que as outras pessoas pensam, ela ainda tá como vítima o tempo todo, que a vida tá ruim, que tá tudo que o universo está contra mim, eu não tenho sorte nessa vida, meus pais não me amam, ninguém gosta de mim, e fica naquele blá, 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 e tudo que você vibra, você tá vibrando, tá? Se você tá sentindo, você tá vibrando, e quando você vibra, o universo entende, ela quer mais, ele quer mais daquilo, ele ou ela, independente. Se você tá em 20, é isso que o universo vai entender. Se você tá vibrando no medo, o universo, opa, aquela pessoa ali, ó, sentindo medo, é isso que ela quer. Então, tome mais medo. Medo de sair de casa, medo de fracassar no trabalho, medo de fracassar numa empresa, medo de... E vai ali, ó, girando medo, e você vai atraindo, as coisas começam a acontecer na sua vida, as coisas começam a acontecer e você não entende o porquê. Meu Deus, por quê? Frequência. O universo não entende palavras. Claro que palavras têm poder, mas de acordo com a pirâmide de Hawkins, é frequência. Ele vai entender, o universo vai entender e vai te mandar muito mais daquilo. Se você vibra na raiva, tudo ao seu redor vai acontecer. Você vai sentir mais raiva do irmão, raiva do parente, raiva de quem tá passando, raiva da moto que tá fazendo zoada na rua, raiva de quem tá buzinando, raiva da vida, raiva do trabalho, enfim. Digamos que você tá no orgulho, 175 Hz. Tá perto da coragem, tá? Subiu a frequência um pouquinho. O medo que eu acabei de falar é 100 Hz, gente do céu. A pessoa tá com a frequência tão baixa que... Eu confesso pra vocês que eu não consigo passar muito tempo perto de uma pessoa que vive com medo, porque eu sou médium sensitiva. Eu sinto o que a pessoa sente e meio que me incomoda, porque eu não tô mais nessa frequência. Eu não tô mais nessa frequência. O que acontece? Isso ela incomoda. E quando as frequências não batem, a tendência é afastar. Porém, independente da frequência da pessoa, se você tá com uma pessoa se relacionando com uma frequência mais baixa, alguma coisa tá ressoando ainda com aquela frequência. Se você baixou a frequência, alguma coisa tá ressoando ainda. Voltando. Coragem. Coragem. 200 Hz. É quando a pessoa começa a olhar para si. Se perguntar o que é que tá acontecendo, por que é que eu tô agindo assim, por que é que eu tô sentindo isso. Faz sentido esse emprego? Faz sentido essa faculdade? Faz sentido esse casamento, esse namoro? Por que é que está acontecendo? Tá, mas por que comigo? 200 Hz, a coragem a olhar para dentro. É um chamado, praticamente, para você olhar para dentro. 250 Hz, a pessoa tá neutra. 310, você já tá na boa vontade, você já vê a vida com outros olhos, você já tem uma visão mais ampla sobre as coisas, uma visão que entende que o universo tem que ser assim, que cada pessoa tá em seu processo, que tá tudo bem, que cada um tá em seu nível e tá tudo bem, independente se vibra na culpa, no medo, na raiva, no desejo, no luto. Você já entende, já faz as coisas com mais prazer, sem detestar tanto tudo. 350 Hz. A pessoa tá ali vibrando na boa vontade ou na aceitação. Como assim, Denise? Aí já é outro nível de consciência, tá, gente?
aceitação, você já tá nas crenças, nos bloqueios mentais, nas questões de karmas. Tá, o que é que eu posso fazer pra não repetir esse ciclo na minha vida? O que é que eu posso fazer pra quebrar esse tipo de padrão? O que é que eu posso... Por que é que eu não aceito a minha pessoa como eu sou? Quando você olha para as sombras, a gente é feito de luz e sombras. Nós vivemos num planeta dual. Lua, Sol, Yin, Yang, feminino, masculino. Entende? E a aceitação é quando você aceita que você tem luz e sombra dentro de você. Gente, todos nós temos. Ah, Denise, mas eu sou uma pessoa muito boa. Tá, mas quando você tá com raiva, você é boa até que ponto? Quando você escuta um não, quem é você de verdade? Você se julga aquela pessoa que fica revoltada quando escuta um não? De que forma você se vê de verdade? Já parou para pensar isso? Que aquele ou aquela você é a sua sombra que tá ali, bem nítida, com a raiva, com ódio, querendo matar a pessoa. Já pensou nisso? Que a gente pode, sim, ter raiva, que a gente tem emoções de raiva, de tristeza. Um exemplo meu era chorar, eu reprimia tanto o choro, a raiva. Na vida adulta, eu explodi. Desde criança eu reprimia, até que, bum. Entende? Que a gente é feito de luz e sombra e que a gente pode sim se acolher. Na hora que eu entendo que eu tô ficando com raiva, tá, eu vou reprimir, não, eu vou sentir a raiva, mas eu não vou descontar em ninguém. Isso é maturidade, tá, gente? Isso aí já entra na maturidade emocional também. Quero estar entrando na maturidade quando entra na 350, na aceitação. Entende? Aí quando você... Eu vou parar até aqui na 350, que eu não me aprofundei muito na 400, que é a razão. E aí, o que é que acontece? Você entende que você tem uma sombra ali, que você pode se acolher. Não sentir... Tá, eu senti raiva, qual o problema? Deixa a raiva vir dentro de 1 minuto, por aí você sentindo ela, gritando, escrevendo. Você pode encontrar uma forma, uma técnica de botar a raiva pra fora. Eu posso escrever e queimar a folha. É isso, eu consigo botar assim de 1 minuto, 2 minutos, às vezes chegar até 5, com eu escrevendo, quando eu tô com raiva disso. Às vezes até a sua criança interna querendo ser acolhida. E ativou gatilhos. Tá, você vai fazer o quê? Quando aciona esse gatilho de raiva? Você vai depositar seu lixo emocional, seu veneno, eu falo veneno, no outro? Ou você vai se acolher? Aí entra o processo de aceitação. Ou você vai se acolher. A decisão é sua. A decisão está na sua mão. Quando entra nesse nível de consciência, já é outra coisa. Você não vê mais ninguém como inimigo. Você entende real, na prática, que cada um está em seu processo, sem julgar. Ah, Denise, é possível subir para 400, 500, 600, sim. Mas isso não significa que você não vai ter mais, digamos, bloqueios. Vamos supor, eu descobri que eu tô passando por um processo, que eu tava com muita raiva, eu descobri que eu tenho uma ferida emocional muito forte da injustiça, um livro interessante aqui, ó, pra vocês lerem. As 5 feridas emocionais de Lise Bourbon. Eu consegui identificar quando eu tô na ferida da injustiça. Também tem uma rigidez, faz parte, que no caso, nessa vida, essas feridas são de alma, tá? Era pra ser as 5 feridas de alma, não era nem emocionais. Mas enfim, tá certo. São feridas de almas que a gente veio pra curar. O que acontece? Quando ativadas, a gente tem que olhar e se acolher. Imagine uma cebola que você vai tirando a camada. Tá, eu descobri uma parte. Descobri que eu tenho um bloqueio com a minha mãe. Tá. Eu sinto raiva quando minha mãe faz isso ou fala isso e isso. Tá, como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu posso mudar? Como é que eu posso me perdoar? E, de certa forma, não permitir que esse gatilho continue ativado
ou não se repita. Trabalhando a cura, o processo de integração, entende? O que acontece? Saiu aquela camada, curou. Apareceu outra. Sempre vai ser assim para o resto da vida. Então, é um processo. Ah, Denise, mas como eu posso fazer para acelerar o meu processo? Primeiro, quem está falando isso é o seu ego. A alma já sabe que não precisa de pressa. A pressa é o ego. O ego é dessa vida, lembra? Não precisa de pressa. É só ter paciência. Buscar mais autoconhecimento, autocuidado, se autoconhecer, se ouvir, se auto-observar. Como uma terceira pessoa, você vai e escreve. Você não está conseguindo entender, escreve, pesquisa, busca pessoas. Entende? Busca estudar sobre comportamento humano. Eu recomendo todas as pessoas estudar sobre o comportamento humano, sobre o seu comportamento. Porque através de seu comportamento você vai descobrir o comportamento do outro. É igual aquela fala que Freud fala, que toda vez que Pedro fala de Paulo, eu sou mais de Pedro do que de Paulo. Ou seja, toda pessoa que tá com você aí, que sente raiva, tá aí com raiva de você, ela teve um espelhamento, ou é sobre ela, tá? Ela tá com algum problema que você foi lá e assinou o gatilho da raiva nela, da tristeza. Simplesmente ela ficou daquele jeito e você tá. E às vezes a pessoa faz com que você se sinta culpada, mas é o que eu sempre digo: o que o outro faz é sobre o outro, não sobre a gente. Nem sempre é sobre a gente, ou seja, na maioria das vezes não é sobre a gente, é sobre o outro. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um beijo, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar.